Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje nós iremos falar sobre Tomás de Aquino, ele que nasceu em 1225 e faleceu em 1274. Vamos falar também um pouco sobre a escolástica e vamos falar também sobre o tratado entre fé e razão que Tomás de Aquino desenvolveu no seu pensamento, nos seus escritos. Tomás de Aquino, ele era padre, se tornou filósofo e depois teólogo. Ele escreveu várias obras, inúmeras obras, mas a principal delas as principais, é a Suma Teológica e o Ente à Essência. Mas a principal de todas é a Suma Teológica. Você ouviu falar em Tomás de Aquino, já vem à mente a Suma Teológica. Foi o grande tratado que ele escreveu para defender a existência de Deus por meio da razão e da fé também. Bom, Tomás de Aquino, ele se situava dentro da filosofia escolástica. Ele era o principal pensador dessa corrente. E a escolástica é uma divisão da filosofia europeia que situa-se entre os séculos 9 e 13 e com o crescimento da Igreja Católica, houve a necessidade de formar novos sacerdotes. Então, a instituição começou um movimento de criação de escolas e universidades para a formação teológica dos novos padres. E aí começaram a se expandir as universidades e escolas católicas. Há uma certa diferença entre patrística e escolástica, Aqui a gente vai falar um pouquinho para a gente não se confundir, Mas na patrística, que vem primeiro, ela situa-se entre o século V até o século VIII. Nesse período, há a disseminação dos dogmas do cristianismo, defesa da religião cristã e refuta o paganismo. O principal expoente é Agostinho, Santo Agostinho. Agostinho resgata Platão, e tem como base, nesse período, o idealismo. Questão das ideias como como ponto principal do pensamento. E da realidade também. A escolástica, ela se situa no século IX até o XV, por meio do racionalismo, tenta explicar a existência de Deus, do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem e a razão e a fé. O principal expoente é o nosso autor de hoje, Tomás de Aquino, resgata Aristóteles, e tem como base o realismo. Aquino, Tomás de Aquino, ele vai trabalhar sobre o tratado entre a razão e fé. Oposto à patrística, o pensamento tomista, Tomás de Aquino, é construído com base em racionais e empíricas. Separa a filosofia da teologia, só que, apesar de separar, Tomás de Aquino ainda subordina a filosofia à teologia, e isso é uma herança da patrística. E assim, o papel da razão é demonstrar e ordenar os mistérios revelados pela fé. Ou seja, a única função da filosofia da razão nesse período, na patrística e na escolástica, é mostrar que a fé vale muito mais. A filosofia continua ainda
submissa à teologia. Para Tomás de Aquino, o conhecimento humano é processado de duas fontes, né? A natural, procede da capacidade natural da razão humana e cujo resultado é a filosofia, que tem suas leis e métodos próprios, né? Possuindo caráter de verdadeira ciência, e de forma sobrenatural, né? Não procede da razão humana, mas como revelação divina. Segundo Tomás de Aquino, então, os dois tipos de conhecimento, da razão e da fé, possuem a mesma origem, que é Deus. Então, para Tomás de Aquino, e já lá desde Santo Agostinho, né, mas foca-se muito mais em Aquino, que o conhecimento, tudo é dado por Deus, é inspiração divina. Um exemplo clássico é quando vocês estão fazendo prova, ou alguma atividade, pede, Senhor, me ajude a fazer essa boa prova. Vocês estão sendo tomistas, né? Vocês estão acreditando que a inteligência é dada por Deus, né? É atributo divino. E pela razão e pela fé serem atributos de Deus, né? Originados de Deus, não pode haver uma contradição, né? Pois são apenas modos diferentes de participar numa mesma verdade, sendo evidente para quem é cristão que as relações entre ambos devem ser de subordinação do conhecimento racional ao obtido pela revelação, ou seja, para Tomás de Aquino e para Santo Agostinho, mas Tomás de Aquino, né, a razão deve se subordinar à revelação divina, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos deve ser, vamos um exemplo. Quando vocês fazem uma oração diante de uma prova para Deus iluminar e que vocês vão bem, ou seja, não é porque vocês sabiam do assunto, mas porque Deus foi lá e colocou uma luz na cabeça de vocês e vocês conseguiram fazer a prova. Então, se vocês foram bem, vocês devem agradecer não a sua inteligência, mas agradecer a Deus, que deu a inteligência para vocês, né? E daí a gente conclui que o homem é dotado de dois tipos de conhecimento, né? O sensível, que é alcançado pelos sentidos, né? Apreende-se, né? Ou seja, compreende-se, capta as formas concretas e particulares, né? Se é redondo, se é quadrado, se é comprido, se é redondo ou oval, e por aí vai. E intelectivo, né? Alcançado pela razão. Apreende-se daí, capta-se daí formas abstratas e universais, né? A bondade, a beleza, a justiça, a ideia de homem, de casa, né? Nessa conciliação de fé e razão, Tomás de Aquino ele propõe que há 5 vias da existência de Deus, para se provar a existência de Deus. E aí ele diz que a primeira é o primeiro motor imóvel, né? Que algo há que existir para mover todas as outras coisas. Nós, seres humanos, né, os animais e tudo mais, não podemos mover a nós mesmos, mas há algo que nos move, né? Então, quando a gente busca até o infinito, a gente encontra algo que move os outros. E essa coisa, esse algo que move os outros, é Deus. Depois, a primeira causa eficiente, né? A segunda via diz respeito ao efeito que este motor imóvel acarreta. A percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos permite averiguar que não há efeito sem causa. Dessa forma, igualmente retrocedendo ao infinito, não poderíamos senão chegar a uma causa eficiente, que dá início ao movimento das coisas. Terceira, ser necessário os seres possíveis. A terceira via compara os seres que podem ser e não ser,
A possibilidade destes seres implica que alguma vez este ser não foi e passou a ser, e ainda vem a não ser novamente. Mas do nada, nada vem, e por isso, estes seres possíveis dependem de um ser necessário. Nós somos seres possíveis, mas dependemos de um ser necessário para fundamentar a existência nossa, segundo Tomás de Aquino. O grau da perfeição. A quarta via trata dos graus de perfeição, em que comparações são constatadas a partir de um máximo, ótimo, que na verdade contém o verdadeiro ser. O mais ou menos só se diz em referência ao máximo. E o governo supremo. A quinta via fala da questão da ordem e finalidade que a suprema inteligência governa todas as coisas, já que no mundo há ordem, dispondo-as de forma organizada racionalmente, o que evidencia a intenção da existência de cada ser. Então, um governo supremo, ele concede ordem às coisas. E o que pesa muito, em Tomás de Aquino é que, a partir desse tratado, a teologia torna-se, nesse contexto, a ciência que ocupa-se de estudar Deus, da natureza e dos seus atributos, e as relações do homem com o homem e o universo. E aí, vocês estão vendo aí um texto que se refere à primeira questão das atividades, que é um texto do Papa João Paulo II, na carta, num documento que ele escreve, chamado Fides et Ratio, Fé e Razão, que ele diz o seguinte: o meu apelo dirige-se ainda aos filósofos e a quantos ensinam a filosofia, para que, na esteira de uma tradição filosófica perenemente válida, tenham a coragem de recuperar as dimensões de autêntica sabedoria e de verdade, inclusive metafísica, do pensamento filosófico. Deixem-se interpelar pelas exigências que nascem da palavra de Deus e tenham a força de elaborar o seu discurso racional e argumentativo de tal resposta a tal interpelação. Vivam em permanente tensão para a verdade e atentos ao bem que existe em tudo que é verdadeiro. Poderão assim formular aquela ética genuína de que a humanidade tem urgente necessidade, sobretudo nestes anos. A Igreja acompanha com atenção e simpatia as suas investigações, pois podem estar seguras do respeito que ela nutre pela justa autonomia da ciência. De modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que iluminem os diversos ambientes da atividade humana, graças ao exercício da razão, que se torna mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé. Vejam, anos e anos se passam, e ainda há uma absorção da razão pela fé. A Igreja ainda considera que a razão, ela de alguma forma está submissa à fé. E aí, na segunda questão que vocês vão trabalhar depois na atividade é de que modo essa questão da formular aquela ética genuína de que a humanidade tem urgente necessidade, sobretudo nesses anos, de como a filosofia e a fé podem contribuir para a formulação de uma nova ética. De modo que percebam o seguinte: novos tempos exigem novas respostas. Nós não podemos responder a questões do século XXI com respostas do século XVI. São totalmente diferentes. Então, é preciso que a ética acompanhe também
né, o andar da carruagem, como diz o ditado. Bom, e aqui algumas sugestões, né, para quem quer conhecer um pouco mais, tanto do período da escolástica, como do período do filósofo, né, Tomás de Aquino, teólogo. Primeiro livro, né, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, e o filme, né, que é uma adaptação do livro com o mesmo nome. E depois esse livrinho aí com esse DVD, que é bem pequeno, né, e que ajuda também a compreender um pouco do pensamento da época, né, e a figura de Tomás de Aquino e o seu desenrolar, os seus pensamentos. Né? Tomás de Aquino, um mestre no ofício. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, espero que tenha colaborado de alguma maneira. Né? Se tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar, né? Não hesitem em deixar seus comentários também, né? E não deixem de estudar. Nós sabemos que é difícil, é complicado, mas estudar é importante. Né? Quando vocês estudam, quando a gente estuda, a gente se liberta, né? A gente aprende mais. Há uma pequena historinha que eu conto que é o seguinte: uma vez uma certa menina me falou: professor, eu prefiro ficar trabalhando do que ir para a escola. A escola faz a gente de escravo. E aí eu falei: olha, quando a gente estuda, a gente pode escolher entre ser escravo ou não. A gente pode escolher entre ganhar R$500 ou R$10.000 ou até mais, ou até menos que isso um pouco. A gente pode escolher quanto quer ganhar. Quando a gente não estuda, a gente vai ser apenas escravo e ganhar aquilo que os outros colocam para nós. Então, é importante estudar para a gente poder escolher e fugir das circunstâncias que não permitem que a gente escolha. Né? Quando a gente estuda, a gente pode voar, ir longe. Quando a gente não estuda, a gente fica preso àquela necessidade imediata do dia a dia ali. Então, gente, é isso. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço.